Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal da STEC, esse canal que vem impulsionando pessoas e organizações na inteligência de dados. Vamos aqui a mais um vídeo da nossa série de vídeos de engenharia de dados, falar hoje sobre o Apache NiFi. Eu sou Henrique Santos, engenheiro de dados, e vamos para o vídeo. Então, o Apache NiFi é um orquestrador, de pipelines, de construção de fluxos de dados, muito utilizado, na engenharia de dados. Serve para criar caminhos, para você poder tirar essas informações de vários lugares e depositar ele em diversas fontes para rotear essas questões, essas informações. Então, por que é chamado de Apache NiFi? Ele surgiu num projeto chamado Niagara Files, que é da NSA, e com esse objetivo, de servir de orquestrador de dados, e é mantido hoje pela Apache Foundation. Daí o nome NiFi vem desse Niagara Files, e ele é mantido hoje pela Apache Foundation, e é um software open source que qualquer pessoa pode baixar, usar, pode fazer uso dele aí como bem entender, Ele é em clusters, mas precisa do Zookeeper para poder fazer essa comunicação entre os nós do cluster. Ele também pode operar standalone, e utiliza na sua comunicação a criptografia que é própria para essa transferência de dados, que é essa criptografia chamada de TLS. Então, como já falei um pouco, o principal objetivo do Apache NiFi é ser uma plataforma para grande volume de dados, e aí ele pode pegar dados de diversas, fazer esse roteamento dos dados. Você pode gerar alguma análise dentro do NiFi, gerando SQL, Python, algumas linguagens que ele aceita lá dentro mesmo. Pode fazer algum processamento de informação por meio dos recursos do próprio NiFi ou por meio do recurso de algum código que você criou para operar lá dentro, e pode fazer alguma transformação em dados também usando o NiFi. Então a ideia é que o NiFi seja justamente como essa tubulação aí, que você tem válvulas e caminhos para poder direcionar os seus dados, tratando eles, determinando volumes, coisas do tipo. Então, assim, em resumo, a gente pode dizer, que o NiFi, em resumo, é uma plataforma integrada de transporte de dados e automação de fluxo de informações de diferentes sistemas, onde você pode fazer um controle em tempo real dessas informações, desses fluxos e desse transporte de dados. Aqui falando um pouco sobre a arquitetura do software. É um software escrito em Java, então ele vai rodar em cima de uma JVM. Esse software, ele na sua arquitetura possui alguns elementos como o Web Server, o Flow Controller, as extensões e os repositórios, do próprio NiFi, repositórios específicos dele. Esse Web Server é onde fica os HTTP que vai gerar a interface de usuário. Porque você precisa, quando instalar o NiFi, você vai subir ele no seu browser de internet e vai observar ele lá como consumindo de um servidor. Esse Web Server é justamente onde ficam os códigos que vão vão projetar essas imagens no seu browser. O Flow Controller é o principal elemento, o principal componente da arquitetura do NiFi, e ele gerencia as extensões e os recursos de memória e de processamento que tem disponível para o software. E as extensões são plugins executados dentro da JVM para comunicar com outros sistemas, com outras bases, outras fontes, e poder fazer esses fluxos de dados. E daí os repositórios, tem aqui o Flow File Repository, que é onde o NiFi acompanha o estado do que se sabe sobre um Flow File, ou seja, uma espécie de metadado do Flow File. O Flow File dentro do NiFi é todo dado em fluxo. Você tem um dado em fluxo e o NiFi chama isso de Flow File. E aí o Flow File Repository é onde ele guarda uma espécie de metadados desse Flow File. E no Container Repository é onde ele vai realmente armazenar
né, os bits de conteúdos reais, as informações realmente do flow file, né? E esse provenance repositório é o repositório onde ele fala da procedência dos dados, né, de onde vieram. Então, o NiFi como uma ferramenta versátil, né, como foi comentado aqui, que existem extensões para comunicar com outros sistemas e que ele pode se comunicar com diversos sistemas. Eu trouxe aqui alguns exemplos assim de sistemas com que ele pode se comunicar e que são mais comuns de ser utilizado, né, como o MongoDB e o PostgreSQL, que são um banco de dados bem comuns de ser utilizado. O Cassandra também é um sistema com que o NiFi consegue se comunicar bem, assim como o Apache Kafka, o Hadoop e o Amazon S3, e ainda tem muitos outros aí com que o NiFi consegue se comunicar. Aqui é só para exemplificar, para tentar mostrar um pouco da versatilidade da ferramenta, né? Além dessa versatilidade de comunicar com sistemas, ele tem a versatilidade de rodar linguagens, né? Você pode executar dentro do NiFi códigos SQL, você tem processos específicos para rodar códigos de shell script, né, na máquina onde o NiFi está instalado. No caso, em um cluster, ele vai rodar o shell script no master do cluster, né? Mas se tiver standalone, ele vai rodar na máquina onde ele está instalado. Além disso, o NiFi também pode executar códigos Python e né, que é uma mistura de Java com Python. É pouco utilizado, mas é uma possibilidade. Além dessa versatilidade de ferramentas e linguagens, o NiFi tem a versatilidade de leitura de dados, né? Então ele pode operar com dados em formato JSON, pode operar com dados em formato AVRO, e normalmente quando você pede para ele ler arquivos de algum determinado lugar, muitas vezes ele lê em formato AVRO, mesmo que lá não esteja, né? Ele pode operar com ferramenta ou com dados em formato Parquet, TXT, CSV, e dentro do próprio NiFi existem processos em que você pode fazer conversões, né? Você pegar do formato JSON, converter para Parquet, para TXT, pode pegar do formato AVRO, converter para diversos outros formatos. Então ele tem essa versatilidade também, né? Ou seja, ele é versátil na comunicação com ferramentas, é versátil na execução de linguagens e é versátil no processamento de dados, de formatos de dados, né? E por conta de toda essa versatilidade, o NiFi é por muitas vezes chamado de canivete suíço, né? Porque você pode fazer muitas coisas com ele. Uma das limitações do NiFi é a quantidade de fluxo de dados que ele roda, porque ele funciona melhor com volumes pequenos, né? Mesmo que você vá por mais tempo, mas sejam volumes menores. Mas fora essa limitação, ele é assim uma ferramenta que consegue fazer muitas coisas, né? É um canivete suíço para engenharia de dados. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de processos para ter uma visão de como é o NiFi, né? Quando a gente vai lá e abre a ferramenta, aí o Web Server vai mostrar essa areazinha aqui, sem essas caixinhas do meio, né? Que aqui já são alguns processos que eu instanciei como exemplo, né? E você vai ter aqui algumas opções para poder criar os processos, e aqui o exemplo de processos, né? Eu não vou falar muito sobre essas opções porque o objetivo desse vídeo é só apresentar a ferramenta para quem não conhece, né? Então nesse processo aqui ele está executando um SQL, né, onde vai consultar um banco de dados, e aqui ele consegue converter, né, para determinados formatos e escrever novamente em algum lugar esse arquivo, né? Esse outro processo aqui, ele está executando um código que vai tratar os dados depois de convertidos, né? Então aqui é um teste de um script, um teste de um fluxo do NiFi, né, que vai fazer essa consulta, vai converter, vai tratar os dados e vai escrever em um lugar. E aqui eu estou fazendo a consulta, convertendo e escrevendo em outro lugar para testar essa transformação, né? Aqui é um outro processo dentro do NiFi, que ele vai conseguir, por meio desse list S3 e fetch S3 object, ele consegue ler arquivos que estão em um bucket da AWS. Precisa dos dois para poder ler esses arquivos.
e aí ele faz um merge, né, desses arquivos, junta eles para reduzir o tamanho e publica no Kafka, né? Então tá vendo aqui a comunicação do NiFi com o S3, né, fazendo um merge e publicando no Kafka. Aqui a gente vê que o NiFi se comunica com o banco de dados. Esse Execute SQL pode rodar pode comunicar com qualquer banco de dados que você possa se conectar por meio de uma JDBC, né? Por meio da JDBC você consegue fazer essa conexão aqui, e aqui faz essa conexão com o S3, né? Aqui é mais um exemplo, né? Onde novamente ele está consultando um banco de dados por meio de um JDBC, está convertendo do formato Avro para o formato Parquet, né? E publica isso, ele põe esse objeto lá no S3, né? Nesse outro processo aqui ele está valendo, nesse aqui ele está publicando um arquivo lá no S3. Então é isso, esse vídeo é um vídeo de apresentação do NiFi, é um vídeo de apresentação da ferramenta, né? Para quem não conhece, vai começando a conhecer. Quem gostou do vídeo, peço que aperte aqui o botãozinho de curtir. Se você está acompanhando o canal, tem aqui o botão de seguir, né? De se inscrever, e do ladinho o botão do sininho para você não perder mais nenhum vídeo, tá certo? É só saber usar com sabedoria aí. Obrigado, e se realmente foi muito bom mesmo e acha que pode ajudar mais gente com esse conteúdo, compartilhe o vídeo. Obrigado.